Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Quem Pode Pode. Hoje a nossa convidada especial é Sara Paquita Correia. Sara, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Obrigada pelo convite. De nada, obrigado eu por este tempinho. Aqui para as pessoas que possam não conhecer a Sara e o trabalho da Sara, quem é a Sara? Então, eu sou a filha da Maria Armanda e do Jorge. Tenho 37 anos, nasci em 84 e atualmente trabalho maioritariamente, não é exclusivamente, mas maioritariamente com capoeira. Assim, muito resumidamente, eu sempre pratiquei desporto, desde os meus 5 anos de idade, iniciei pelo balé, passei por vários desportos, e surf, basquete, sempre aqui em Quarteira, e posteriormente formei-me em Educação Física e Desporto na Universidade de Évora, estive lá 5 anos. E quando regressei de Évora, tive uma proposta para fazer uma formação de Pilates, que já era algo que me interessava bastante na Inglaterra, e então mudei-me para Londres e formei-me em Pilates. Entretanto, como o meu primeiro trabalho foi num ginásio, e lá eles também ofereciam muitas oportunidades aos imigrantes, então eu fiz o curso de Gym Instructor, Personal Trainer, ao mesmo tempo que estava a fazer a formação em Pilates. Fui trabalhando a part-time e, entretanto, depois decidi fazer o mestrado, já que lá estava, para me valorizar. Claro. A nível académico. Fiz o mestrado em Ciências do Exercício e da Saúde. E quando terminou o mestrado, resolvi regressar aqui às minhas origens, à Quarteira, e porque senti que era importante para mim estar no meu local onde tinha a minha família. A família para mim é um aspecto muito importante. Então decidi voltar e começar mesmo o meu trabalho de raiz aqui, em Quarteira. Muito bem, como é que foi essa? Não é? E como é que foi, depois desses anos todos fora, como é que foi voltar a Quarteira? Foi bom, Quarteira tem sempre aquele cheirinho a mar, tem sempre aquela brisa, parece que estamos noutro planeta, está sempre quentinho. É o nosso cantinho especial. É mesmo, eu gosto muito de Quarteira, gosto mesmo muito, pronto, também, o meu pai é originalmente de Bulicame e a minha mãe é do norte, a Val de Cambra, mas eles decidiram ter a casa deles aqui em Quarteira e eu cresci sempre aqui, sempre metade aqui, metade em Bulicame. Tenho também uma forte raiz com Bulicame, mas frequentei a escola lá e depois aqui, e então Quarteira, pronto, sinto-me mesmo em casa, é mesmo o meu lugar, é aqui. Muito bem. Então agora basicamente o que fazes é capoeira, capoeira e pilates. Sim, eu agora, quando cheguei de Londres, havia aquela coisa de dizerem, agora tens que agarrar tudo o que é trabalho, porque não há trabalho, há pouco trabalho. E então, já quando eu estava lá, inscrevi-me aqui para alguns trabalhos e quando cheguei, trabalhei em várias coisas em simultâneo. Trabalhei ali no Browns como instrutora de fitness, então dava aulas de capoeira, dava aulas de pilates, dava aulas de condição física, vários tipos de aulas diferentes. No centro comunitário dava aulas para idosos, dava aulas em algumas creches, ATEs, vários tipos de instituições e fui percebendo que queria mesmo dedicar-me à capoeira e que ela era mesmo uma ferramenta que me dava destreza e agilidade para chegar a várias áreas. E então fui aos poucos fazendo menos as outras coisas e dando mais espaço à capoeira. E hoje em dia realmente a capoeira é o principal, mas já sinto outra vez necessidade de ter as outras aulas que servem para mim como um complemento e como uma coisa que eu defendo muito, que é um estilo de vida ativo e saudável.
e na minha visão, para ser saudável, se for só uma coisa, é boa durante um tempo porque desenvolves nessa área, mas para mim, pronto, a capoeira é mais ativa e, por exemplo, o Pilates é mais calmo e relaxante. Então as duas coisas faz-me sentido ter momentos em que eu canto, que eu me expresso, que são mais ativos, mas também me faz falta ter os momentos de mais calma, mais tranquilidade, que eu me foco na respiração. E então hoje em dia já nem tudo ao mar, nem tudo à terra, já procuro mesmo um equilíbrio. Já houve um momento que eu queria fazer de tudo, já houve outro momento que eu queria só fazer capoeira e dedicar-me a 100% à capoeira, e hoje em dia já percebi que para eu estar bem eu preciso de várias coisas. Pois. Às E, vezes a gente, para passar ao nível seguinte, temos que ir ver as coisas por outro prisma. Temos que sair um bocadinho fora da norma para poder voltar com umas ideias novas. Mas em relação à capoeira, também competiste, não é? sim, eu sempre competi porque o nosso grupo, o grupo Muzenza de Capoeira, ele sempre defendeu a capoeira também como desporto. E então, desde sempre, desde que eu iniciei, em 99, que o nosso grupo organiza competições na perspectiva de fazer desenvolver os atletas, os praticantes, na área desportiva. Então, desde 99 que eu participo em competições anualmente, às vezes várias vezes por ano. A última que eu participei com sucesso, digamos assim, fiquei em primeiro lugar no Campeonato Europeu na Polónia em 2018, foi a última vez que competi. E também já cheguei a ficar em primeiro lugar no Campeonato Mundial no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2010. Ainda por cima no Brasil, que a capoeira deles é fraquinha, não é? Foi, Como é- é um desafio, é um desafio. como- isto é uma pergunta que a gente não consegue fazer a toda a gente, mas depois se calhar posso fazer a ti. Qual é a sensação de ser a melhor do mundo? Então, eu para mim, eu sempre tentei dar o meu melhor nas competições. Eu nunca vi aquela coisa de estar a competir com a pessoa X ou Y. Para mim, eu treinava e sempre focava, epá, quero fazer o meu melhor jogo. E a capoeira ela é um imprevisto. Um jogo pode sair bem, outro jogo já sai mal. E eu sempre treinei e dizia sempre para mim própria: eu quero dar o meu melhor, eu quero me sentir bem com o meu jogo, sentir que fui buscar. E então, se desse meu melhor sair um resultado bom, é um bónus para mim. Mas o resultado de ser campeão, claro que eu desejava, né, chegar ao primeiro lugar, mas não era o meu foco principal. O meu foco principal sempre foi a autossuperação e o resultado, tanto que eu não sou uma capoeira muito desportiva, até tenho outras referências de mulheres que são mais desportivas do que eu. Para mim foi sempre a capoeira como uma satisfação pessoal, uma fonte de alegria, uma fonte de prazer. Não chegar àquele ponto, pronto, daquela, por exemplo, aquelas atletas, aquelas ginastas que treinam horas e horas por dia e que aquilo passa a ser a única coisa que vem à frente. Não, para mim a capoeira sempre foi um prazer, sempre foi uma alegria, um momento onde eu me expresso, onde eu dou o meu melhor e que eu me autossupero, e não a coisa de ser melhor que ninguém, mas era de me superar diariamente. E quando eu ganhei o campeonato mundial, foi numa das fases mais difíceis da minha vida a nível pessoal, tinha vindo de uma separação, mas fui buscar muita força ao meu estilo de vida, tanto a nível espiritual como no nível físico, e estava cheia de força, focada em superar-me, né? Em passar para outra fase, e aquele espírito de guerreira, né? Porque a capoeira ela é uma luta disfarçada em dança, ela tem o espírito de guerreiro, de autossuperação, de ir à luta, e então essa parte sempre para mim foi mais forte do que tudo, e ali naquele momento de dificuldade foi o que me amparou. Foi o momento que eu treinei mais, mesmo noutros momentos da minha vida, por exemplo, quando perdi o meu pai, a capoeira foi uma grande bengala, porque eu extravasava, cantava, treinava, suava,
neste momento do campeonato mundial também tinha tido um ponto de viragem grande e apoiei-me na capoeira. Disse, pá, vou praticar desporto, né? Podia escolher outra coisa, podia ir para a noitada, podia ir fazer outra coisa qualquer que era mais fácil, mas escolhi ficar nas minhas bases, ficar no meu estilo de vida, né? Apostar no desporto, apostar na minha espiritualidade, e ganhei força aí, e foi essa busca com força nessa altura que eu acho que contribuiu bastante para o meu desempenho nesse campeonato. Eu queria me superar, eu queria superar-me a mim própria, e aquela força que eu tinha foi o suficiente para eu... Pronto, e depois também era o estilo de vida. A bicicleta era o meu meio de transporte nessa altura. Estava a fazer o mestrado, ou seja, trabalhava, fazia o mestrado, treinava, eu só tinha mesmo aquele tempinho de dormir, o resto era sempre, tudo, ou estava a treinar, ou estava na biblioteca a estudar para o mestrado, ou estava a escrever algum relatório para o trabalho, ou estava a dar as aulas de personal training, pronto, estava sempre. E então acho que foi isso que me safou e que me deu esse resultado, claro, e muito treino. Foi uma altura que eu treinava mesmo, às vezes até 2, 3 vezes por dia, porque eu fazia as aulas com os meus PTs, ia dar PTs no ginásio, no parque, eu corria, ia para o ginásio, tinha a bicicleta como meio de transporte e treinava pelo menos uma vez por dia uma aula de capoeira completa em grupo. Então, foi resultado de muito treino e de uma grande busca de autossuperação. Foi isso mesmo que eu senti. Quando ganhei, eu disse logo, tenho que agradecer a Deus, aos meus mestres, às pessoas que me ajudaram. E foi assim, senti-me feliz e realizada, não por ter, né, chegado ali, mas por me ter autossuperado, por me ter dedicado. Foi uma consequência Muito disso. bem. Pelo que eu vejo de fora, que eu não sou praticante, mas há uma grande cultura da capoeira. A capoeira não é só um desporto, é um convívio, tem a componente da música, tem a componente da história, das pessoas que vieram antes. Então é uma oportunidade de crescimento para as pessoas que a praticam, não é? Sem dúvida, nós tentamos sempre ir às nossas raízes, procurar aprender com os mais velhos. Nós na capoeira temos muito essa hierarquia, dar valor. Não é porque a pessoa é mais velha e tem menos performance que ela deixa de ter menos ou mais valor. Ela até, na nossa visão, ela até deve ser mais valorizada pela experiência toda de vida que ela já teve. Vem-nos sempre acrescentar, sem dúvida. É isso Ah, mesmo. na tua opinião, como é que achas que está a capoeira nos dias de hoje? Em geral, e se calhar aqui na zona de Quarteiro, onde tu dás as aulas? A capoeira ela está em expansão, ela hoje em dia é vista também como mais um meio de atividade física, um meio também de desenvolvimento pessoal, bastante inclusiva. Ela tanto dá para pessoas que queiram progredir a nível desportivo, mas também ela abrange as pessoas que simplesmente querem ficar em forma, que querem ter um desporto para praticar, que querem também aprender um pouco sobre cultura. Então a capoeira ela acaba por abranger várias áreas, ela dá para qualquer faixa etária, para qualquer sexo. Ela num treino e numa roda, por exemplo, nós tanto podemos ter crianças com adultos, com pessoas de várias idades, de ambos os sexos. Então eu acho que a capoeira ela é bastante inclusiva, até pessoas com algum tipo de atraso dá para incluir, cada um tem uma função, depois a pessoa escolhe se quer se dedicar mais à música, ou mais à parte desportiva, ou mais à parte técnica, ou quer competir. A pessoa depois pode enverdar por uma área, mas ela vai ter sempre um leque que a vai sempre vai fazer com que ela se sinta incluída. Eu posso, se calhar, não ser tão boa na performance, mas se calhar gosto muito da música e posso contribuir tanto quanto a pessoa que está ali a fazer o jogo na parte da música, porque a capoeira
ela é quase uma das únicas lutas praticada ao som de música ao vivo. Então um capoeirista ele tem que saber tocar, tem que saber cantar, tem que saber estar em grupo, numa roda, tem que procurar uma harmonia. Então eu acho que é por aí. Pois, uma das coisas que eu, por coincidência, reparei, uma vez fui a um evento e vi uma senhora que estava grávida de quase 9 meses, presumo eu que uma barriga daquele tamanho, uma barriga enorme, e mesmo assim ela foi ao evento e foi jogar. Sim. A minha pergunta é como é que num dia, como estamos nos dias de hoje, onde há todo este empoderamento da mulher, qual é a relação da mulher com a capoeira nos dias de hoje, vindo de uma mulher, não é? Sim, sim. Então, eu acho que a mulher ela tem que conquistar o seu espaço, pelo conhecimento, pelo à vontade, não ter receio de participar nas várias vertentes da capoeira. E eu acho que o treino ajuda muito, né? Nós treinamos, por exemplo, numa roda, é claro que o homem tem uma voz mais grave, mais forte, né? Tem normalmente há aquela iniciativa de termos mais homens na bateria, mas se a mulher treinar, eles vão ter o respeito e vão saber que ela está bem e sabe desempenhar aquela função. Se a mulher treinar a parte física, ela também vai se enquadrar bem dentro do jogo, vai saber sair, vai saber entrar. E hoje em dia, por exemplo, eu nunca me senti excluída ou desvalorizada por ser mulher. Pelo contrário, dentro do meu grupo, com os meus colegas, sempre houve um grande incentivo à prática feminina, sempre houve uma grande inclusão. Eu, por exemplo, sempre desde cedo fui chamada para outros países para dar workshops, para dar cursos. Não sei se é pelo facto de eu ter mesmo apostado na educação física, o que deu-me também uma certa confiança, uma certa vontade. Eu fui para a educação física porque sentia que era uma das ferramentas que poderia me ajudar enquanto professora de capoeira, que era o que eu queria ser. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a mulher, ela tem que se dar ao respeito, né? Ela tem que naturalmente ocupar o seu espaço. Não é uma coisa assim longe, que eu vejo que está longe, acho que tem que ser natural. E sim, claro que às vezes eu sei que há ambientes que não favorecem tanto, mas acho que tem que ser com naturalidade. Se eu treino canto, na hora da roda eu posso pedir a voz para eu cantar. Se eu treino tanto como os meus colegas a nível físico, eu tenho que me sentir confiante o suficiente para jogar. Então, se calhar vai haver um momento que eu preciso ser incentivada, mas acho que isso é tanto nos homens como nas mulheres, né? A participar nos vários tipos de momentos. Acho que cabe muito ao professor também desmistificar um bocadinho isso desde cedo. Entra no jogo homem, entra no jogo mulher, entra no jogo criança. Eu na capoeira eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser como um camaleão e tenho que jogar com quem aparecer ali na roda. Seja uma criança, seja uma grávida, seja uma pessoa com uma deficiência. E tenho que saber adequar quanta força é que eu vou usar, qual é a minha velocidade. Isso eu acho que é uma mais-valia que a capoeira prepara as pessoas, independentemente do seu sexo. Então, na minha visão, pronto, eu sei que algumas mulheres tiveram que batalhar porque se calhar não tiveram homens que fossem tão abertos ou que estimulassem essa naturalidade, mas na minha realidade, desde cedo, não sei se foi por ser uma realidade já aqui na Europa, né? Porque não sei se no Brasil, nos inícios, poderá ter sido diferente, mas os professores que eu tive sempre me incentivaram a participar de logo, desde que comecei. Não me senti excluída ou menosprezada ou que tivesse que reclamar os meus direitos. Sempre, pelo contrário, no meu caso foi muito natural. Pronto, lá está, não sei se foi pelo meu percurso e por sempre ser muito participativa, então eu já era do meio, né? Não, já era naturalmente daquele meio, nunca me vi nessa posição de exclusão.
sempre me senti bem assim com a minha participação e com as oportunidades que me foram dadas logo desde muito cedo. Então eu acho que as mulheres elas têm que agir com naturalidade, elas sentem vontade de cantar, pedem a voz, sentem vontade de jogar, né? Olhem para o mestre ou que a pessoa que tiver encarregue da roda e com confiança entram. Tem que ser natural, para mim é assim. Uma das coisas que eu já tinha observado é que pronto, há lutas que são muito restritas em termos das capacidades das pessoas. Põem pessoas com um determinado nível, com pessoas do mesmo nível. Por exemplo, há categorias de peso, em muitas, Sim. né, raramente se vê uma luta onde homens jogam com mulheres, ou pessoas muito grandes com pessoas muito pequenas, mas a capoeira é um bocadinho diferente, porque a capoeira é mais para todos, mais uma convivência. Há várias vertentes. Há várias vertentes. Tu tens a versão da roda, né, que é as rodas de treino, as rodas de demonstração, as rodas de apresentação. Aí é como eu disse, é mesmo pode entrar qualquer pessoa, desde que seja que a pessoa que está a coordenar a roda autorize, pode entrar qualquer pessoa. Quando é nível de campeonato, no nosso grupo, cada grupo tem uma estrutura diferente, mas no nosso grupo separam por sexo, ou seja, eu só vou competir com mulheres no contexto de campeonato e mulheres que tenham mais ou menos os mesmos anos de experiência que eu. É por corda, né? Por exemplo, se fosse nas cordas mais iniciantes do nosso grupo, corda cinza só compete com corda cinza, cinza e amarelo só com cinza e amarelo, então é por tempo, mas eles ainda não chegaram àquele ponto de dividir por peso, nem estatura, não, mas dividem sim por sexo no nosso grupo. Já cheguei também, no entanto, a participar em campeonatos de duplas, que era, eu tinha uma dupla e competia com outras duplas. Então, quem fizesse um revezamento mais ágil e mais completo ganhava o campeonato. Também já participei, eu não participei, mas também já organizei, ajudei na organização de campeonatos de canto, de composição musical. Então, nesse âmbito, tanto mistura-se feminino com masculino, não se faz diferença. Mas no nível de competição mesmo desportiva, faz-se, no nosso grupo, faz-se campeonatos só feminino, só masculino e por anos de experiência. Isso sim, isso faz. Os campeonatos são sempre dentro dos mesmos grupos ou há campeonatos entre diferentes grupos também? Existem campeonatos abertos, sim, são abertos a qualquer grupo que queira participar. Normalmente os campeonatos europeus e mundiais da Muzenza têm sido abertos e têm participado outros grupos também. Maioritariamente participa o pessoal do mesmo grupo, mas são abertos a outros grupos e participam outros grupos em menor escala, mas têm participado. Eu competi, por exemplo, lá no Brasil, tinha vários grupos diferentes. Quando eu ganhei o Mundial em 2010, aí tinha vários grupos. Eu competi com mulheres de outros grupos, da Muzenza e de outros grupos. Ok. Uma das coisas engraçadas que também a capoeira tem é a história dos apelidos. Isso tem alguma razão de ser, os apelidos que dão aos praticantes? Sim, tem. Houve um tempo na história que era proibida a prática da capoeira por lei. Quem fosse apanhado a fazer capoeira era mesmo preso, na prisão mesmo. E os professores, então, era pena em dobro. Era porquê? Porque eles achavam que a capoeira poderia ter alguma coisa a ver com alguma manifestação religiosa, com candomblé, aquelas religiões afro-brasileiras. E então eles davam nomes, apelidos, para que se alguém fosse apanhado, imagina, o meu nome é Sara, o meu nome verdadeiro, mas se a Paquita fosse apanhada na rua a fazer capoeira, ela, como era só conhecida como Paquita, não havia nenhum registro como Paquita. Então era mais difícil de me achar e de me prender. Então foi uma tradição
criada naquela altura e que alguns grupos dão seguimento. Existem também grupos que preferem não dar apelidos, chamar mesmo pelo nome normal. Também é válido. E houve um tempo que também que os apelidos eram dados assim, se calhar sem tanto cuidado, e às vezes também houve uma fase que eles tornaram-se, podiam ser positivos, mas houve uma fase que eles tanto podiam ser positivos como depreciativos. E então há uma grande polémica nesse aspecto, porque imagina um nome que tu não gostas e vais ter que ser chamado aquele nome a vida toda. Como é que aquilo, qual é o efeito que aquilo tem em ti? Então eu procuro dar apelidos construtivos ou apelidos que eu acho que têm mesmo a ver com aquela pessoa, e para mim eles são negociáveis. Agora, antes, se calhar os mestres davam, mesmo que fosse uma coisa que eles achavam engraçada ou uma coisa que pudesse ser mais depreciativa, mas como eles achavam piada, ficava aquele nome e era aquele nome. Eu não concordo com isso, porque não, se é uma coisa que te vem acrescentar, se já tens o nome próprio, acho que não tens que aceitar um nome que não gostes, que não te sintas bem com ele, né? Já que capoeira é uma coisa que vai adicionar na tua vida. E depois tem a outra perspectiva, que quem faz o apelido é a pessoa, né? Também tem esse outro lado da moeda. Então é um assunto polémico, os apelidos, mas veio por essa tradição da capoeira dessa altura, como tinha pena de prisão quem fosse apanhado, ela passou a ter os apelidos como uma forma de proteger os praticantes de capoeira. Então, nessa linha, porquê Paquita? Então, na altura, quando eu entrei para a capoeira, eu tinha 15 anos, em 99, e os meus mestres acharam que eu era parecida às Paquitas da Xuxa. Então a Xuxa é uma cantora do Brasil e as Paquitas eram aquelas dançarinas que ficavam lá assim a fazer coreografia atrás dela, num programa infantil, e elas ficavam a animar o programa. E então eles acharam que eu, pronto, tinha muita vida e era parecida assim com as Paquitas, estava sempre assim aos saltinhos, sempre alegre, sempre bem disposta, e então chamaram-me Paquita. E por acaso encaixou. Sim. Desde a primeira vez que me chamaram, aquilo pegou, o nome pegou, e eu sentia-me bem com ele e ficou até hoje. Há nomes, apelidos que caem mesmo bem. Exato. Nas pessoas. Exato. Qual é assim o mais engraçado que já ouviste? Olha, na minha altura, quando eu entrei, havia um rapaz que ganhou o apelido de Chulé. Ai, coitado. Mas deve ter querido mudar, não? Olha, ele hoje em dia acho que já não pratica. Pois, imagino. Mas ele não se importava naquela altura, como fazia parte ali da brincadeira, e até foi assim um momento engraçado, o momento que ele ganhou o nome, não lhe fazia muita confusão. Mas hoje em dia, quando penso nisso, se calhar se me tivessem dado esse nome, eu acho que não me ia sentir tão confortável com ele. A outra questão, estava-se a falar ainda há bocadinho da história da capoeira. Para ti, deves ter tido referências que vieram anteriores, né? Pessoas que te influenciaram, se calhar os grandes mestres que vieram antes. Podias falar um bocadinho dessas pessoas que te influenciaram, que mudaram a tua maneira de estar na capoeira? Sim, então as minhas primeiras grandes influências foram os meus primeiros contramestres. Na altura eles eram contramestres, hoje em dia já são mestres, e eles eram dois, eles vieram do Rio de Janeiro e começaram a dar aulas em Albufeira, em Quarteira, depois expandiram para Lolé, Faro, e era o contramestre Namorado e o contramestre Canhão. E um dava aula à terça, outro dava aula à quinta, no Champions, que ainda existe, é um ginásio aqui de Quarteira que ainda existe. E eles foram as primeiras referências, porque foram os meus primeiros professores de capoeira. Eu assisti a uma demonstração de capoeira ali na avenida, perto da praia, fiquei encantada,
com a parte da luta, com a parte da dança, da ginástica. Eu pensei, capoeira tem um bocadinho de quase todas as coisas que eu gosto. E então senti essa vontade de experimentar e eles completavam-se muito. Um era mais estilo militar, mais exigente, mais rigoroso, e outro era mais dado assim às relações humanas, muito dado à parte mais da flexibilidade, da expressão. Enquanto um era mais físico e mais exigente, o outro deixava a capoeira mais bela, aquela parte da cultura, do canto, da flexibilidade, da expressão corporal. Então eles foram as minhas primeiras grandes referências na capoeira. Entretanto, depois eu também viajei para a Inglaterra, estive lá a treinar com o atual contramestre Bombril, que é um dos professores da Muzenza que dá aulas lá. Então, e nessa altura foi quando eu fui campeã mundial, então realmente, como ele tinha muitos treinos semanais, eu participava em quase todos, não posso deixar de referir que foi bastante importante na minha caminhada como capoeirista. E agora, quando regressei, em 2011, voltei a treinar mais com o contramestre Pena, que é a pessoa responsável pelo grupo Muzenza aqui no Algarve. Ele tem um trabalho muito forte em Albufeira e Lagoa e tem várias pessoas, vários alunos, entretanto, que se formaram também professores e estão espalhados pelo Algarve todo, e passou a ser, para além de tudo, um amigo e um professor de capoeira, e até hoje eu ainda tenho aulas com ele, semanais. Então, sem dúvida, antes de ir para Londres também já tinha tido uma fase que tinha tido aulas com ele, mas assim, mais forte foi quando eu regressei. Então o contramestre Pena, sem dúvida, é uma das pessoas que me inspira muito pela sua humildade, pela sua maneira de ser simples. E que mais? Também tive uma experiência muito forte com o mestre João Grande, num evento que fui em Londres, que é uma das pessoas, um ícone da capoeira. Ele é mesmo da velha guarda. Então tive a oportunidade de fazer aula com ele, de o conhecer. A nível do Brasil também conheci o mestre Ananias, fui lá à sede cultural dele, da capoeira, e tive a oportunidade de conhecer, é uma personagem também que marcou muito. Outra pessoa, o nosso presidente, né, do nosso grupo, o mestre Burguês, também é uma pessoa que sempre procurou desenvolver a capoeira nas suas várias áreas, procurou divulgar a capoeira através de DVDs, CDs, eventos europeus, mundiais, sempre muito trabalhador a nível da capoeira. E pronto, e hoje em dia tenho o meu marido, o Moita. Ele tem um pouquinho menos tempo de capoeira do que eu, mas dedica-se muito à capoeira com muita alma, muita profundidade, e não pode deixar de ser uma influência para mim, né? Já estamos claro. Desde 2013 juntos, a trabalhar em conjunto com a capoeira. Então assim, tenho mais referências, se fosse enumerar todas ia ia ficar aqui a tarde toda a falar, mas essas sem dúvida são pessoas muito especiais. A nível de mulheres, tenho a minha colega de treino, a Limãozinho, que também desde 99, por ter começado comigo, é uma pessoa também que eu admiro muito na capoeira. E tenho muitas pessoas que me influenciam, mas acho que essas são pessoas realmente que tiveram assim, que marcaram de alguma maneira assim a minha caminhada na capoeira. Muito bem, agora tinhas falado do Moita e do trabalho que vocês fazem em conjunto, e a minha pergunta era qual é a vossa relação com a comunidade, ou o que é que vocês estão a desenvolver, ou projetos futuros, uma coisa que vocês tenham como equipa, como professores de capoeira, aqui na zona. Então, nós temos vários projetos. O que estamos a desenvolver no momento é a capoeira aqui na Casa Nostra.
Então, nós aqui temos aulas tanto para crianças, como para jovens, como para adultos, aulas presenciais e aulas agora, depois da pandemia, também passaram a ter, também temos o formato online, que foi uma coisa que é recente. Para além disso, nós acreditamos muito no estilo de vida, não só na capoeira como meio de atividade física, mas no estilo de vida ativo e saudável. Então eu e o Moita, nós gostamos sempre de promover os passeios na natureza, as caminhadas, o pilates, o treino físico de condição física geral, e então a alimentação saudável, o descanso, tudo faz parte, né? É tudo dar-nos o equilíbrio. E então nós procuramos, através dessas vários tipos de aulas e eventos em que integramos toda a família, então num evento de capoeira se calhar já vai haver uma aula de pilates, já vai ter uma aula para idosos, vai ter uma aula para crianças. Então tentamos promover a inclusão da família com uma diversidade de aulas que chegam a todas as faixas etárias, também com aulas de música, já chegámos a fazer workshops de técnica vocal, para pessoas que querem desenvolver o canto, por exemplo, na capoeira, workshops de birimbau, querem desenvolver o toque. Então nós temos várias iniciativas, não só a parte física, mas como nestas outras áreas culturais, tentamos apostar nisso. Temos a capoeira como ferramenta, mas o mais importante é a saúde e o estilo de vida ativo e saudável. É isso que nós os dois praticamos, em primeiro lugar para nós, e tentamos passar às pessoas que nos rodeiam. Pois. Depois a gente se calhar deixa na descrição aqui informações, caso as pessoas fiquem interessadas em comunicar com vocês. Mas o que é que tu recomendarias a quem queira começar a praticar a capoeira? Eu acho que a pessoa tem que experimentar, em primeiro lugar, dar-se essa oportunidade a ela própria, porque só a pessoa sentindo uma conexão e gostando realmente, identificando-se, é que ela poderá caminhar e progredir. Então, acho que o ideal era experimentar assim durante um período de tempo. Às vezes as pessoas experimentam uma aula e por ela ser tão complexa e tão vasta, as pessoas acham que às vezes ela é assim um objetivo difícil de alcançar, né? Aprender capoeira é mais complexo do que ir a um ginásio, porque os movimentos do ginásio são mais simples e a capoeira envolve mais planos de movimento, envolve a música, envolve o toque. Então, o que eu aconselharia é a pessoa dar-se a oportunidade de ter contacto com as várias vertentes da capoeira, e às vezes uma aula não é o suficiente para ela se aperceber da grandeza e da diversidade que a capoeira promove. Então eu digo, experimentem uns 2, 3 meses de aulas e durante esse tempo tentem ver qual é a parte que se te enquadram mais para poder sentir se é uma coisa que gostam. E quando a pessoa faz esse clique, gosto disto, isto faz-me bem, isto contribui para a minha saúde, contribui a nível social, contribui a nível físico, contribui a nível de alimentação. Quando a pessoa começa a ter a noção desse espectro, acho que já tem elementos suficientes para depois se manter. Mas o mais importante é, primeiro, arriscar, depois, dar tempo para a pessoa perceber. E cada um tem o seu tempo. Há pessoas que descobrem que gostam só de ver. Há pessoas que só descobrem realmente a vertente que mais gostam depois de algum tempo ali na prática. Há pessoas que vão pelo fitness e depois apaixonam-se pela arte e pela essência, pela história. Então, praticar durante um tempo para a pessoa poder sentir em si o que é que a capoeira realmente é, e a partir daí é aderir, tanto na capoeira como qualquer outra coisa. Se for caminhada é a mesma coisa, se calhar eu gostava de correr, mas se calhar tenho que começar a caminhar e tenho que dar tempo ao meu corpo dele se adaptar para depois eu ter prazer em fazer atividade física. Eu às vezes não tenho prazer logo no primeiro dia, estou tão preocupada em perceber
aquela coordenação, aquelas novas funcionalidades específicas daquele desporto, e às vezes as pessoas não frustram-se logo e não dão tempo para assimilar, para se darem oportunidades a elas próprias de experimentar uma coisa nova, diferente, que quando dão é tão rica e ela pode se enriquecer tanto de várias formas. Para além de tudo, outra das mais-valias da capoeira é mesmo esse sentido de família, dela ser sim um desporto, mas também é um local onde se convive, onde as pessoas se preocupam umas com as outras. Então, perdi-me aqui um bocadinho, mas acho que... Não, acho que fez todo sentido. Acho que fez todo sentido, muito bem. Exatamente. Divaguei aqui um bocadinho, mas, mas acho que sim, é experimentar, dar tempo, enraizar, perceber o que é que eu posso tirar dali e que essa sempre seja uma experiência positiva. Mesmo que eu tenha tido dificuldade, isso não impede que a experiência tenha sido positiva, porque passei a conhecer algum ponto de mim que se calhar não conhecia tão bem antes. Pus-me em xeque. Acho que essa parte de não ter medo de ser vulnerável é importante, né? Nós não podemos ter medo de falhar, e a capoeira, para mim, contribui muito nisso. Eu erro, mas vejo, epá, olha, não consigo hoje, mas vou treinar. Ela dá-me aquela garra, aquela autossuperação, aquela vontade pronto, de me surpreender, de dar-me uma chance. Não ter medo de ser vulnerável. Não correu bem hoje este movimento, mas eu vou treinar e peço sempre aos alunos da capoeira também para criar esse ambiente de reconhecimento e autoajuda, né? De não criticar, porque quando apontamos um dedo vem 3 para nós, né? Não julgar a pessoa, se a pessoa não sabe fazer aqueles movimentos na primeira aula, isso é mais que normal. E a capoeira ela é tão complexa de início para a maioria das pessoas, né? Há umas que não, né? Chegam lá e já parece que já fazem tudo, mas para a maioria das pessoas ela é complexa. Então acho que há um grande sentimento de cumplicidade entre os alunos, que eles sabem que eles também já passaram por ali. Sabem que os primeiros meses foram aqueles meses mesmo difíceis. Mas também quem passa por isso e ultrapassa essa frustração também ganha uma força incrível que tem um transfer para a vida. Então eu acho que vale a pena arriscar nesse campo. Acho que é uma grande ferramenta de desenvolvimento pessoal, entre outros. Não sei se Não, expliquei estás assim. excelente, estás excelente. Mas Falamos aqui um bocadinho sobre a capoeira e agora a gente estamos um bocadinho apertadinhos de tempo, então eu tenho aqui umas perguntinhas fáceis para a gente conhecer a Sara. Ok. Já conhecemos um bocadinho da capoeira, a gente agora conhecer um bocadinho da Sara. Quais são os interesses, assim, os interesses que tens fora da capoeira? Aquilo que tu Então, gostas, os gostos pessoais. sim, o que eu gosto de fazer. Então, para além das aulas que eu dou de capoeira, pilates, personal training, fitness coaching, além de todas essas coisas que já são... Ui, desapareceste. Ai, estás aqui. Ah, de repente apareceu aqui uma caixa e eu tive que diminuir. Então, eu gosto muito do contacto com a natureza, eu equilibro-me muito na natureza, gosto de dar um mergulho no mar semanalmente, quer seja de verão, quer seja de inverno. Ui. Para mim é um momento terapêutico. Gosto de passear onde exista muito verde, onde exista muita água, tanto a pé como de bicicleta, caminhar, correr. É uma das coisas que me sinto mesmo que me equilibra. A energia que a natureza emana, a paz, a tranquilidade, completa-me. Quando eu não faço isso, na minha semana parece que também já me falta qualquer coisa. O silêncio, saber estar em locais que eu possa escutar o silêncio, tanto o silêncio exterior como o meu silêncio interior. Às vezes nós estamos à procura de respostas para as nossas coisas da nossa vida lá fora, né? Queremos que os outros nos deem resposta, ou que isto ou aquilo nos dê uma resposta, mas muitas vezes a resposta está dentro de nós e nós só precisamos de saber parar para escutar esse silêncio
e dentro desse silêncio encontrar as nossas próprias respostas. Então, para mim, o passear na natureza, o ir à praia, é um momento de encontro comigo própria que me equilibra. Então, essa é um dos meus hobbies que eu tenho. O que é que eu gosto mais? Olha, também gosto de me desafiar de vez em quando, fazer uma aula com outras pessoas fora da caixa, por exemplo, de vez em quando vou ao CrossFit. Já pratiquei agora os últimos tempos o yoga, gosto muito também da parte da meditação, de fazer posturas diferentes, de maneira diferente do Pilates, diferente da capoeira, onde eu só vou como aluna, né? Nós sabermos ser alunos, acho que também tem muita importância para sermos bons professores. Acho que é bom passar para o outro lado e ir sendo sempre aluno, tanto que eu vou a aulas de capoeira com o contramestre Pena e com outras pessoas, mesmo as aulas do Moita, não me importo de ser aluno, não me importo, não, acho que é importante e faz parte do meu percurso estar no papel, mesmo que seja um aluno iniciante que eu diga para ele passar-me um aquecimento, eu vou lá e faço a aula que ele preparou, todos têm o seu valor. Então gosto muito também de meditar, simplesmente é isso mesmo, escutar o meu silêncio, escutar os meus pensamentos, fazer treinos mais ativos como um crossfit, uma corrida, uma pedalada, coisas assim que não são a minha profissão e que me fazem extravasar, suar, não pensar em nada, porque a nossa mente é muito ativa e faz-me falta também voltar à minha intuição, né? Que é aquele nosso instinto, né? O que é que vem primeiro ao instinto, o que é que vem primeiro à intuição. Então eu procuro dentro da minha rotina fazer esses momentos. Também gosto muito de culinária, gosto da cozinha macrobiótica, em específico neste momento estou a tentar aprofundar um bocadinho a culinária macrobiótica, não necessariamente 100% vegetariana ou vegan, mas gosto dos princípios da macrobiótica porque eles veem os alimentos como medicina, como uma ferramenta de cura, e então penso que quando nós conseguimos selecionar alimentos que nos fazem bem, a nossa energia também fica melhor e a pessoa estando melhor nutrida também pode nutrir aqueles que estão à sua volta. Então interesso-me muito pela culinária. Queria ter mais tempo para cozinhar, muitas vezes, como também faço muitas aulas práticas, às vezes, pronto, não tenho aquele tempo que gostaria, e porque me interesso por várias coisas, eu motivo-me rapidamente, isto, e às vezes perco-me ali um bocadinho nos meus vários interesses, mas isso também já aprendi que faz parte de mim, não é defeito, é feitio, é característica mesmo minha, e como eu tenho vários interesses, também não é errado eu dedicar-me um bocadinho a cada coisa, faz-me bem, sinto-me feliz assim. Então, sem dúvida, a alimentação, a nutrição é uma das minhas áreas de interesse e acho que também faz todo o sentido. Para mim é uma pirâmide, é o treino, é a alimentação e o descanso. Se um destes três falha, o outro vai abaixo, quebra. Acho que assim, também agora interessa-me muito os assuntos assim dedicados à mulher. Estou recentemente a fazer um curso que é mesmo sobre a saúde integral da mulher. A mulher nas suas várias fases, na fase adolescente, na menopausa, na sua fase no parto, a mulher no pós-parto, no parto. Então tenho estado a fazer um curso no Instituto de Macrobiótica de Lisboa que vai buscar um bocadinho, são workshops de desenvolvimento pessoal, não é nada aprofundado, mas contribui para o meu desenvolvimento pessoal e faz-me pensar também em aspectos que eu se calhar ainda não tinha refletido, e então também tenho esse interesse, porque também lido com muitas mulheres e homens, e então quando me conheço melhor a mim e as fases que eu passo e vou passar, também me sinto mais equilibrada. Então, olha, dentro das várias coisas que eu gosto, acho que essas são assim as que eu estou a explorar mais recentemente. Ler, só para não me esquecer, acho que ler é outra das coisas
eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal, são os meus preferidos, ou ligados à espiritualidade, porque é um momento também que eu estou ali com mais atenção, de vez em quando eu escrevo mesmo para aquilo ficar mais na minha mente. Música, ouvir boas músicas, há músicas que eu acho que deviam entrar na corrente sanguínea e devíamos ouvir regularmente, porque a música eleva-nos, né? É verdade. Mas olha, se eu fosse enumerar, olha, é tais coisas. Eu sou aquela pessoa que tem muitos interesses variados. Agora, mais ou menos, ias respondendo já aqui as perguntas que ia para fazer agora de seguida, então vou ter que as reformular um bocadinho, mas há uma coisa que a gente às vezes, frases onde a gente dizem-nos muito. Se tivesses, por exemplo, um slogan, uma coisa qualquer que tu gostasses mesmo, o que é que seria? Olha, ultimamente deparei-me com uma frase que é mesmo esta, assim: olha, mais vale feito do que perfeito. É verdade. O É verdade. treino, né? Neste caso pode-se aplicar ao treino, mas a qualquer coisa. E às vezes nós esperamos muita perfeição, né? Ai, só vou fazer quando isto já estiver mesmo bem. E então deixamos de fazer um sem número de coisas à espera dessa perfeição, né? Ai, não, ainda não estou pronta. Então aquele medo de ser vulnerável, como eu já tinha referido antes. Então essa frase tem sido recentemente, até foi um primo do Francisco que me disse essa frase ultimamente, e era relacionada ao treino físico, né? Mais vale treinar do que treinar de modo perfeito, ou seja, mais vale fazer um treino do que não fazer. E então eu tenho refletido, né, nessa frase ultimamente, e tem-me feito sentido em várias coisas, e muito essa outra parte que eu já estava a referir, essa não ter problemas de ser vulnerável. Eu até tinha estado aqui a ver outra frase que até também queria deixar registada, que é sobre o êxito, né? Ou seja, às vezes nós chegamos a um degrau acima e nós temos, epá, cheguei a este degrau. Então a noção de êxito, que é o teres orgulho do que tu alcançaste, sentiste mais forte e teres essa força suficiente para ajudar um amigo, não para te dizeres que és mais isto ou mais aquilo. Ok, olha, subi mais um degrau, sinto-me mais forte, sinto-me mais confiante, e isso faz com que eu também possa puxar aquela pessoa que eu sei que está a precisar para um degrau acima. Então, essa noção de êxito, não há assim nenhuma frase específica, mas também queria deixar ela aqui marcada neste momento. Também é um dos aspectos que me tenho vindo a deparar agora recentemente e que acho que faz muito sentido, né? A pessoa não tem que ter vergonha de ter êxito ou de ter alcançar isto, ou tem que se sentir orgulhosa, forte. Olha, trabalhei para aquilo, alcancei, que bom, vou comemorar, vou celebrar. Mas não é por isso que, né? Porque eu fico ali com o nariz. Tem que sentir sim orgulho e força e alegria, mas dizer, olha, então o que é que eu posso fazer com isto agora? Né? Vou espalhar e vou ajudar o próximo. Então ficamos com estas duas coisas, né? Essa noção de êxito nesse sentido e o não ter medo de ser vulnerável, né? Mais vale feito do que perfeito. Pá, vamos fazer da maneira que eu... Por exemplo, hoje eu queria ter preparado esta entrevista e tinha pensado, se calhar vou escrever alguma coisa, e depois, por outros motivos, não tive esse tempo de preparar, mas depois também pensei, olha, vai ser intuitivo, vai ser o que eu sou. Pronto. Exatamente, exatamente. E foi o que foi. Sim, está muito bom. Estamos mesmo a acabar, mas ainda tinha mais duas perguntinhas, ver se a gente consegue espremer aqui essas duas perguntinhas. Perguntinhas, uma é recomendações, portanto, estavas a dizer, falaste em música, falaste em livros, e se fosses a recomendar alguma coisa assim a alguém que tu achaste que foi importante para ti, que também poderia ser importante para outras pessoas. Eu acho que é fazer experiências, não ter medo de fazer experiências, nos vários sentidos. Por exemplo, se eu quero ser mais ativo, mais saudável, eu se calhar tenho que experimentar
desportos diferentes, aulas diferentes, para saber aquilo que eu me identifico. Ou seja, se queres resultados diferentes, tu tens que tomar atitudes diferentes, não podes querer o mesmo resultado se só fazes as mesmas coisas, né? Então, para criar um estilo de vida ativo e saudável, eu tenho que fazer várias experiências, tenho que me permitir várias experiências em vários campos, porque o ser saudável não é só atividade física, há o bem-estar social, emocional, espiritual, entre outras coisas. Então, dar-me a oportunidade de fazer experiências diferentes para sentir, fazer uma experiência do que é que eu me identifico mais. E depois, ok, olha, identifico-me com este desporto, identifico-me com esta alimentação, identifico-me com este evento social, faz-me sentir bem, identifico-me com este tempo familiar, neste contexto, e depois então tentar que isso seja parte da tua semana. O que é que eu tenho que descobrir, o que é que eu posso fazer na minha semana que vai me dar mais qualidade de vida? Então eu tenho que ver, epá, sinto falta de estar com um amigo, epá, vou estar outra vez com 3, 4 amigos, pá, gostei mesmo de estar com aquela pessoa, identifico-me com a fase que eu estou a passar, coincido com aquela pessoa, vou-me encontrar mais vezes com aquela pessoa. Epá, quero me tornar mais ativo. Olha, vou marcar uma aula de yoga, uma aula de capoeira, vou experimentar 2 ou 3 coisas. Olha, gostei disto. Então vou tentar durante um tempo ser persistente nisto e evoluir nisto. E eu acho que quando nós encontramos coisas, situações que nos fazem sentir bem, nos fazem sentir felizes, nos sentimos mais realizados e contribuímos para um mundo melhor consequentemente. Quando tu estás mais feliz, tu sentes-te bem para ti e consegues automaticamente estar melhor com os outros. Nunca desistir de nós, fazer coisas sempre para o nosso desenvolvimento pessoal. Porque nós temos a tendência a nos acomodar, né? Acomodamos-nos na nossa zona confortável e ali ficamos. Então, não ter medo de sair da zona de conforto, até digo, dá um pontapé aí. No que for mais difícil, é isso que tu escolhes. E até queria te dar os parabéns pelo tu teres criado estes podcasts, porque também acompanho um bocadinho da tua história e sinto-me feliz por isso. E acho que esta é uma grande vitória também para ti, poder estar a realizá-los e a desenvolver a tua comunicação, a tua socialização, né? Acho que é uma coisa que já te está a engrandecer e vai continuar. Isto Muito agora o obrigado. bichinho quando entra, ai ai. Muito obrigado. Para já está Queria a te dar correr bem, vamos ver. parabéns. Vamos ver. Ah, Confia. então, deixa por último uma perguntinha fácil que eu penso fazer às pessoas que vão vindo aqui, ah, que é como podemos criar um mundo melhor. Uhum. Com todas as coisas que estão acontecendo no mundo agora, a todos os níveis, com a pandemia e com certas crises políticas e humanitárias que a gente temos agora no século XXI, o que é que todos nós podemos contribuir com a nossa migalhinha de boa vontade para fazermos um mundo melhor? Olha, eu acho que assim, muito intuitivamente, acho que o dizer sim a ti próprio, acreditarmos em nós em primeiro lugar. Acho que esse sim, se nós não conseguimos dar um sim a nós próprios, também é difícil de dar um sim a qualquer outra coisa. Ou seja, eu preciso de tempo para mim. Ok, então vou ter esse tempo, eu vou dar um sim a mim próprio. Preciso de fazer novas experiências. Sim, vou arriscar. E às vezes o sim a nós quer dizer o não ao outro, né? Ou quando dizes um sim numa área, automaticamente é não na outra área. Mas se nós não conseguirmos, né, pronto, quanto mais facilmente nós escutarmos a nossa intuição e dermos esse sim, estás bem contigo, com a tua consciência, logo o mundo, a energia à tua volta, o que quer que seja que cada pessoa acredita, vai estar em mais harmonia. Então, o confinamento é uma das coisas que nos faz, né, dar-nos tempo a pensar, nós encontramos-nos com a nossa luz, com a nossa sombra e podemos refletir. E acho que uma das coisas que eu diria para tornar o mundo melhor é assim, diga sim a si próprio.
em primeiro lugar, não é luxo, é porque se a pessoa estiver melhor com ela própria, tudo se desencadeia melhor à sua volta. O mundo realmente acredito que fique melhor. Então, dar-nos oportunidades, não ter medo de ser vulnerável, dar um pontapé na nossa zona de conforto, né? Para mim era mais confortável, por exemplo, ter escrito tudo o que eu queria dizer. Mas olha, deixa-me para lá, vai sair e vai sair bem, né? Porque está tudo certo. É isso. Confiar, dizer que sim a nós próprios para poder dizer que sim aos que nos rodeiam. É isso, Paulo. Acho que é a grande mensagem que eu queria assim finalizar o podcast. Ora, muito obrigado, Sara. Quem não pode se sacode, né? É verdade. Muito obrigado por esta horinha que dispensaste aqui para a gente. E temos que voltar a fazer outro, porque este correu muito bem, pode ser? Sem dúvida, as portas estão abertas. Depois eu vou-te dar também o resto das informações que precisares. Escreve-me se calhar depois o e-mail, eu deixo-te também por e-mail, mais fácil. E agradecer, olha, continua com a tua iniciativa. Acho que quem entrevista também aprende sempre, alguma coisa fica, né? Com cada experiência que nós temos. E espero que isso também te vá engrandecendo a ti e todas as pessoas que se interessarem. Penso que o teu canal é cultura, desporto, entre outras coisas. Então contribui sem dúvida para um mundo melhor e espero que muitas pessoas possam acompanhar-te e estar contigo. És uma pessoa linda. Obrigado, Sara. Até à próxima. Obrigada. Agora, capoeira.